Vamos começar então o nosso programa de hoje, né, que é o programa Semeando a Confiança. Esse programa ele tem o benefício de trazer uma expansão da consciência, convidar uma reflexão, a gente também plantar a sementinha da confiança dentro de cada um de nós, porque esse é um plantio que precisa ser feito por cada um, né? Esse é um plantio que não adianta o outro jogar a semente da confiança para você. É algo que você precisa plantar, que você precisa cuidar, que você precisa regar. Então, sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui nesse programa que eu chamo de Semeando a Confiança, né? Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Daniela, Gestalt terapeuta há 10 anos, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. Então, o tema que nós vamos falar hoje é como se sentir segura, né, confiante, para se entregar para o amor. Esse é um tema, gente, que muitas mulheres me mandam mensagem no direct com problemas de relacionamento, querendo uma ajuda, porque se sentem dependentes emocionais, estão em relacionamentos que não estão saudáveis, mas também não conseguem sair, ficam presas a esse lugar de não estarem felizes, de idealizarem uma relação amorosa, de realizarem estar bem com o parceiro e de, na prática, não estar vivenciando nada disso. Então, muitas mulheres me pedem ajuda. E é sobre esse tema que eu vou falar aqui hoje, né? Como você se sentir segura para se entregar para o amor, um amor que vale a pena, né? Não é um amor que é uma ilusão, um sonho, uma expectativa, mas um amor que é possível, real, onde os dois contribuem para que isso aconteça. E quem me conhece, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu gosto de definir os temas que eu vou trazer eu repito, não porque eu acho que vocês não sabem o que eu vou falar aqui, mas porque é a minha visão, é o meu conceito, apesar, né, de ter um conceito único aí para todos, né, no dicionário e tudo, mas é a minha interpretação desse conceito, é a minha visão sobre o tema. Então, por isso eu gosto de definir. E obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, eu nunca lembro de pedir, mas vocês são generosas, generoso, Jair, estava aparecido junto com a gente sempre, né? Então, sem autoconfiança, sem uma segurança interna, dificilmente a gente consegue vivenciar as nossas potencialidades, realizar os nossos sonhos. Então, vou definir aqui o que eu chamo de entregar para o amor, tá? Segurança e confiança eu defino sempre aqui, que é aquele lugar de encontrar dentro de você mesma os recursos suficientes, os recursos necessários para que você possa viver a vida como ela se apresenta. E a vida se apresenta, horas trazendo presentes maravilhosos, momentos que a gente nem imaginava, e a gente tem recursos suficientes para desfrutar, porque muitas pessoas, parece que não, mas muitas pessoas têm dificuldade de receber. Eu mesma era uma pessoa que tinha muita dificuldade, e para mim é um exercício receber, um exercício consciente, né? Então, poder se abrir para receber as coisas boas da vida, encontrar essa força interna para receber, e também poder passar pelos momentos de dificuldade com consciência, com estrutura, com confiança, com segurança interna. Então, para que haja entrega, que é o que eu vou definir agora, o que eu chamo de entrega, daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Para que haja entrega, o primeiro passo, a base sólida é haver a segurança, a confiança em você mesma, de que se o relacionamento for bom, você terá capacidade de desfrutar, né, de viver com intensidade, com entrega aquela relação. E se o relacionamento for ruim, você tem condições, capacidades, consciência para fazer uma escolha melhor e sair daquela relação que não te faz bem. E agora, o que seria a entrega, né? A entrega é você soltar o controle, no meu ponto de vista, tá? Se a gente for olhar no dicionário, o que é a entrega, está escrito assim: pôr em poder de outra pessoa,
E aqui, para mim, não é necessariamente colocar o poder na mão de outra pessoa, tá? Mas a entrega é abrir mão do controle, é ter uma confiança em Deus, em você e na vida, de que a vida vai trazer aquilo que você precisa para crescer. Você tem ferramenta suficiente para crescer e realizar aquilo que você deseja, e Deus é um pai de amor, que não é um pai condenatório, né, que coloca aqui, como é que eu vou falar? Que castiga. Não, Deus nos permite lidar com as consequências das nossas escolhas, para que nós possamos crescer. Esse é o objetivo. Então, aquilo que nos acontece não é castigo, mas sim uma colheita, colheita daquilo que nós escolhemos, que nós plantamos, né? Então, o que que seria a entrega? A entrega para mim, na relação amorosa, é soltar o controle, é parar de querer mudar o outro e também parar de querer mudar você mesma para agradar o outro, para que o outro não vá embora. É você ser quem você é, com as qualidades e os defeitos, que a gente chama de defeito, que você tem, eu chamo de luz e sombra, ou divindade e humanidade, que você carrega, com tudo o que você tem, com as suas dores, as suas questões, as suas dificuldades também, a sua amorosidade, a sua espontaneidade, a sua alegria de viver, o amor que você carrega. É vir com aquilo tudo que você tem, não é separado, não é eu mostro só o meu lado bom e eu escondo a minha sombra. Não, eu chego com aquilo que eu tenho, com a minha luz e com a minha sombra. E falar de sombra não é muito fácil. Deixar o outro ver quem a gente é não é muito fácil. Eu falo que é assim, é mais fácil a gente se despir de roupa e apesar da vergonha, das nossas imperfeições corporais, das gordurinhas que estão aqui ou ali, né, da flacidez, da celulite, é mais fácil ainda despir de roupa, mesmo com todas as vergonhas das imperfeições que você julga ter ou que realmente você tenha, do que despir de alma. Despir de alma é deixar ser visto na sua fragilidade, na sua força, na sua luz e na sua sombra. Isso é um exercício que precisa ser trabalhado todos os dias, conscientemente, para que você entre numa relação com aquilo que você é e você olhe para a outra pessoa como ela é, porque grande parte dos conflitos de relação, né, dos desgastes de relacionamento, e aqui não falo só dos relacionamentos amorosos, tá? Dos relacionamentos com os pais, com os filhos, com o chefe, com os amigos, de relacionamento mesmo, é que a gente se relaciona com o outro através das nossas projeções. O que que são as nossas projeções? Aquilo que eu desejo. Aí, por exemplo, eu quero um homem romântico. Aí eu idealizo aquele homem romântico. Aí, de repente, eu conheço um homem que é gentil, né? Que abre a porta do carro, que leva para um restaurante muito bacana, que tenta te agradar. Ok, ele é gentil, ele pode ser romântico, mas ele não é só romântico, né? Ele tem também as suas dificuldades, as suas dores, os seus defeitos, e a gente pega aquela falta que a gente tem. Ah, eu quero um contato com um homem gentil porque me falta, eu preciso me sentir amada pelo outro, me falta amor. Eu quero que alguém me ame de fora. Então, eu encontro um homem gentil. Aí eu vejo naquele homem gentil aquilo que eu sempre quis. Eu projeto o romantismo no outro e eu só enxergo, por isso a gente relaciona no início dos relacionamentos amorosos, na fase da paixão, a gente só vê o lado bom das pessoas. Porque na maioria das vezes, aquilo que a gente deseja, a gente projeta no outro e às vezes a gente começa a elogiar aquilo que o outro faz e a gente reforça a atitude do outro. O outro também tenta agradar e ali a gente fica a chave e a fechadura, reforçando no outro uma atitude que nos agrada. E aí a gente não vê quem o outro é de verdade. Então a gente se relaciona com as projeções. Com o passar do tempo, a pessoa começa a demonstrar quem ela não vai ser tão carinhosa todos os dias, vai ter dia que ela vai estar de mau humor, vai ter dia que ela vai estar estressada, com problema no trabalho, com problema na família de origem, né? A vida é assim, a vida é real, a vida não é um conto de fadas. E aí a gente começa a querer mudar aquela pessoa. Ah, não, mas assim eu não gosto de você.
Nossa, você era isso, você agora você mudou, você é isso, você é aquilo outro. Por quê? Porque a pessoa está no dia a dia te mostrando também o outro lado dela. E muitas vezes isso não é aceito, né, a gente quer mudar o outro, eu não quero que você, por exemplo, almoce todos os domingos na casa da sua mãe. Isso é uma coisa que pode ser negociado, aí você pode dizer da falta que você sente, de vocês ficarem só vocês 2 no domingo de tarde, mas não uma imposição, não uma exigência, e os maiores conflitos vêm daí, né, a gente não olhar para quem o outro é de verdade, na sua integridade, com tudo, a sua luz e a sua sombra, você também não se apresentar com a sua luz e a sua sombra, porque você esconde a sua fragilidade, e aí aqui, ó, não há interesse nas relações. Então, distancia, não há proximidade, porque quando a gente força para ser algo que a gente não é com naturalidade, ou a gente exige que o outro seja quem a gente gostaria que ele fosse para continuar com aquela pessoa, não existe conexão, porque não existe verdade, não existe espaço para a pessoa ser quem ela é. Então aqui eu já estou começando a falar de dificuldades, de obstáculos que se colocam no caminho de quem deseja um relacionamento saudável, seguro, se deseja se sen seguro não é bem a palavra, tá gente, porque isso é uma outra questão, que eu vou falar agora. Eh, na vida a gente não tem certeza de nada. Se a gente for esperar na vida ter garantias, e muitas pessoas esperam, eu quero uma garantia daquilo que o outro me ama e que o outro não vai embora, para que eu possa me entregar. Você nunca vai conseguir se entregar numa relação. Você nunca vai conseguir viver, nunca é difícil, né? Eu quero corrigir essa palavra, porque nunca é uma palavra que a gente não deve usar. Porque às vezes você vai até conseguir, mas com muita dificuldade, né? Ninguém pode falar que com certeza 100% e nem nunca. São palavras que eu não gosto de usar e ainda assim uso e, graças a Deus, me conscientizo do que eu falei e falo: "Opa, deixa eu corrigir aqui". Então, olha só, gente, a gente se permite errar e quando a gente erra, a gente toma consciência, a gente fala: "Opa, deixa eu corrigir agora, é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês", tá? Então, para ter segurança, você precisa estar pautado em algumas coisas, pautada em algumas coisas. E o que dificulta, né, são essas situações que eu estou falando aqui. Você não se mostrar como você é, não enxergar o outro como é, ficar esperando uma garantia para poder se entregar, não existe. Se você for esperar uma garantia, uma certeza de que vai dar certo, isso não só nas relações amorosas, mas em qualquer relação, em qualquer área da sua vida, eu quero uma certeza de que esse emprego eu vou crescer e as pessoas daqui nunca vão me mandar embora, e aqui eu vou fazer carreira e eu vou ganhar muito dinheiro. Tenha essa certeza. Eu quero uma certeza que o meu relacionamento vai ser eterno, que vai ser até que a morte nos separe, para que eu me entregue. Provavelmente não vai haver entrega. E se não há entrega de ambas as partes, se as pessoas ficam na defensiva, se protegendo a possibilidade de um relacionamento se estreitar, se aprofundar, criar raízes, se tornar sólido, é pequena, muito, muito pequena. Porque o que que é sólido? Aquilo que tem raiz, né. A gente olha para uma planta, vamos fazer uma analogia com uma planta que tem uma raiz superficial, com um vento qualquer, uma tempestade, ela é arrancada. Uma planta que tem raiz sólida, forte, profunda, vem o vento, vem a tempestade, ela perde folha, ela balança, ela sofre alguns danos, caem uns galhos, mas a árvore, a planta continua fixa, firme, porque tem estrutura. E essa estrutura ninguém pode dar para você. A raiz de uma árvore, ela pode até hoje tem estudos que mostram que as árvores se conectam por debaixo da terra, e umas nutrem as outras, ajudando árvores que estão doentes, com suas raízes adoecidas, porque nós estamos todos interligados, nós humanos também. Existe uma rede invisível de fio que nos liga, porque nós todos estamos aqui para um fim, aprender e somos todos um. Essa crença de que nós somos separados, o que acontece com o outro não é problema meu, o que acontece na África não tem nada a ver com o Brasil, é uma ilusão. Então, as árvores podem até ajudar a nutrir, que hoje é comprovado isso, mas nenhuma árvore pode ser raiz de sustentação para outra árvore.
Nenhuma raiz de uma árvore que está aqui pode segurar essa árvore que está aqui dos ventos e impedir que essa árvore que está aqui com raízes muito superficiais caia com ventos e tempestades. Então, cada um precisa ter sua própria raiz. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que você possa se entregar numa relação amorosa é você ter raízes profundas dentro de você mesmo. E essa raiz é algo que você e só você pode nutrir e aprofundar. As raízes começam pequenininhas. Planta uma... Já viu aquela experiência quando a gente é criança do feijão? A gente coloca o feijão no algodão lá e coloca ele no copinho, a gente vai molhando todo dia, vai regando todo dia aquele feijão, e de repente o feijão dá um brotinho, daquele brotinho começa a nascer umas raizezinhas. Então, é isso. A gente nutrir essa busca interna vai formando essas raízes, e quanto mais a gente aprofunda nessa busca, mais profundas e sólidas e firmes e resistentes se tornam essas raízes. Então, o primeiro passo para você conseguir se entregar para o amor é você nutrir as suas próprias raízes. E o que é o oposto de se entregar para o amor? É o controle. É querer controlar os seus sentimentos, a sua fala, a sua entrega, o outro, o jeito do outro falar, o jeito do outro agir. Ah, eu não gosto, por exemplo, homens, se existe na nossa cultura ainda uma cultura do machismo, do patriarcado muito forte que impera. Então, muitos homens, às vezes, são machistas e se sentem incomodados com mulheres que usam um decote e que usam uma roupa mais justa, e aí o homem fala assim, não, você não vai sair com essa roupa. Por quê? Porque teme que outros homens olhem para suas esposas, para suas namoradas, com um olhar de desejo. Por quê? Porque ele mesmo olha para outras mulheres que estão vestidas assim, com um olhar de desejo. Então a gente precisa ter uma referência em quem? Aqui dentro. Se a gente não age daquela forma, a gente nem imagina que o outro vai agir. Mas tem um ditado que fala, a gente julga o outro por nós mesmos. Então, se você julga o outro, porque você tem esse julgamento interno. Então, o oposto da entrega é o controle. Eu controlo, algumas mulheres são muito ciumentas, então não querem que os maridos se relacionem com mulher, tem ciúme das mulheres do trabalho, o marido não pode atender uma ligação, controla, controla, controla. Por quê? Porque teme que o marido se interesse por outra pessoa. E aí, onde está pautada esse medo? Na insegurança de não se sentir uma mulher suficiente para o marido, não reconhecer os valores que tem. E sim, existe um monte de mulher maravilhosa no mundo. Talvez o seu marido olhe para ela, talvez o seu namorado olhe para elas, talvez ele sinta desejo por elas. Gente, nós estamos vivos. Você também olha para um homem bonito na rua e fala, nossa senhora, ah, esse homem lá em casa, né? Gente, algumas mulheres falam, ah, esse homem lá em casa. Por quê? Porque a gente olha aquele homem, a gente olha ele maravilhoso, a gente fala, meu Deus do céu, isso até mudou o meu dia, mudou o meu humor, ver esse homem hoje na caminhada, na corrida de manhã, por exemplo, trouxe alegria, não, deu até motivação para correr, tá? Não aconteceu isso hoje não, mas às vezes acontece, você passa por uma bonita, você fala, opa, deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Por quê? Porque traz uma coisa gostosa dentro da gente. Só que isso não significa, porque eu achei um homem bonito, porque eu pensei naquele homem, achei maravilhoso, que eu quero estar com ele, que eu vou abrir mão do meu namorado para estar com um homem maravilhoso. Não, mas significa que a gente está vivo, que a gente também olha para a beleza do mundo está aí para ser vista mesmo. Agora, precisa ter uma confiança de que sim, existe beleza no mundo, mas a relação que eu tenho com meu namorado, a relação que eu tenho com meu marido é sólida, é forte, vai além da beleza, da aparência física. Tem estrutura, tem proximidade, tem conexão, né? Tem intimidade, tem cumplicidade. E ok, se ele olhar muito descaradamente, eu vou falar, ô, calma aí, né? Peraí, tá aqui, agora eu tô com um pouco de ciúme. E tá tudo bem sentir ciúme, desde que você saiba lidar com ele. É natural, faz parte da nossa humanidade. Tá tudo bem sentir, mas não tá tudo bem pegar esse ciúme e querer controlar o outro, colocar aquele coisa de burro, por exemplo, nos namorados, nos maridos, e falar, não, olha para o lado, não, 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 só olha para mim, olha, foco aqui, olha, só olha para mim, você só pode olhar para mim. Isso não existe.
Então precisa trabalhar aqui a confiança interna do valor próprio, de falar: "Aquela mulher é maravilhosa, ela pode ser muito legal, mas eu também tenho o meu valor, eu também tenho a minha beleza". Pode não ser, uma beleza maravilhosa, estonteante, mas sei lá, eu tenho meu charme, eu tenho minha você tem sua beleza, seu charme, seu jeito de se comunicar que agrada. Você é você, todo mundo tem uma beleza interna e uma beleza externa. Um olho que encanta, uma boca, um corpo, não importa. E tem a beleza que vem de dentro, né. Tem um filme que eu gosto demais, gente, é muito divertido, que eu vou indicar para vocês, chama O Amor é Cego. É a história de um cara que ele passa por uma eu não me lembro exatamente, que eu já vi esse filme há muito tempo, mas acho que ele no elevador, ele como se ele sofresse um feitiço, e ele começa a olhar a beleza interna e não a beleza física. Só que na hora que ele olha a beleza interna, o físico se transforma na beleza interna. E aí ele se relaciona com uma mulher deste tamanho, gente, gigante, que quebra até o banco de onde ela senta. E aí é muito divertido ver o filme, porque vê como ela é fisicamente e como ele a enxerga. E aí ele a enxerga maravilhosa, com um corpo, uma mulher escultural, uma barriga de zerada, sabe, maravilhosa mulher. E na hora que a gente vê, ela gente obesa, 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 não tô falando gordinha não, obesa, com aquelas barrigas assim, ó, que a gente fala assim, sem desmerecer ninguém, né, sem querer falar, do corpo de ninguém aqui, por favor, não me compreendam mal, porque aqui eu tô falando da beleza interna, mas existe sim esse lugar da estética, do padrão estético da nossa cultura, e quando as pessoas estão fora do padrão, elas se sentem mal ou elas são julgadas por isso. Então aqui eu estou contando do filme, tá? Então o filme, a mulher, ela tem aquela barriga que eu falo de inhabenta, né, que a hora que eu olho para minha barriga e falo: "Nossa, minha barriga vai ficar inhabenta", porque já está começando. Tem aquelas dobrinhas quando a gente senta, tem dobras, né. Então a minha, eu olho aqui agora sentada, eu falo: "Barriga de inhabenta", tem dobrinhas. Então, é sobre isso, a gente olha e vê como ele vê e olha como ela é, e aí fala: "O amor é cego". E por quê? Porque tem uma beleza interna que encanta muito mais do que o físico. A beleza física é linda, abre a porta, chama atenção, encanta, mas ela passa, né, a gente envelhece, a gente enruga, e por mais tratamento estético que você faça, você não vai eu não tenho 20 anos mais, quando eu olho uma foto de 20 anos eu falo: "Meu Deus, que saudade de ter esse corpo, eu achava que eu era gorda. Saudade de ter tudo isso que eu tinha e eu não dava valor", né. Mas assim, a vida passa e outras coisas. Hoje eu olho para mim e falo: "Nossa, a confiança que eu sinto em mim, a confiança que eu tenho em mim, que eu não tinha aos 20 anos, eu não troco por nada. Prefiro ter o corpo que eu tenho, minha barriguinha de inhabenta aqui, a minha flacidez corporal, as minhas celulites, do que trocar por aquele corpo que eu tinha com a imaturidade que eu tinha". Então, a gente poder voltar para dentro da gente e encontrar essa confiança interna, para que a gente não precise exercer o controle é o oposto da entrega. Eu falo sempre, quem me conhece aqui, ó, sabe que eu falo das polaridades como um eixo, que se complementam, tá? E tem um ponto do meio, que é o caminho da neutralidade, onde a gente encontra o saudável. Então aqui seria a gente controlar excessivamente. Controle, controle é controle, e aqui a entrega sem consciência. Me jogo nos braços do outro, ponho o outro com responsabilidade de me fazer feliz. Eu dependo emocionalmente do outro, e não é esse o lugar que nós estamos falando. Aqui o meio do caminho é a entrega com confiança interna, com segurança, com consciência. E para quem eu entrego? Eu preciso ter essa avaliação, não é para qualquer pessoa que a gente se entrega. Não é para qualquer homem que aparece. Aquele homem tem que merecer a sua entrega. Aquele homem tem que merecer o seu cuidado, tem que merecer a sua atenção voltada para ele. Aquele homem precisa merecer você, e você também precisa merecer aquele homem. Ambos precisam se merecer, né. Então o controle vem do lugar de resistir à experiência do amor. E aí não vai dar certo. Porque se você resiste, você não vive o tipo de relacionamento que você deseja, que você merece. E por que que é importante a gente olhar para isso? Porque sistematicamente
eu recebo mulheres, e quando eu escuto dos cursos as mulheres falando, quando eu atendo os meus atendimentos individuais, né, as monitorias individuais, quando eu olho para mim lá atrás, eu olho para mim hoje, eu olho para o ser humano que está à minha volta, andando na rua comigo, eu percebo com muita clareza que tudo que a gente mais busca nessa vida é o amor. E o amor tem muitas facetas, mas aquilo que a gente busca é o amor. Então a gente busca o amor através do olhar da admiração, através da eficiência, através de um lugar de se colocar boazinha e fazer tudo pelo outro. A gente usa muitas estratégias equivocadas para chegar no amor e poucas estratégias conscientes e verdadeiras que aprofundam raízes no amor. Então é importante a gente olhar para aquilo que a gente faz, que nos afasta de onde a gente quer chegar, e aquilo que a gente faz que aprofunda as nossas raízes, trazendo estrutura para a gente chegar onde a gente deseja, né? E aí, quando eu falo isso, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho uma mentoranda que ela se coloca, ela está num relacionamento, ela é casada, tem filhos, ela tem um relacionamento bom, mas quando ela chegou, né, ela chegou trazendo algumas inseguranças, mas colocando o relacionamento dela num patamar muito elevado, como se ele fosse perfeito. E não é perfeito, porque não existe relacionamento perfeito, existe relacionamento saudável, e saudável não é perfeito, porque nós somos seres humanos imperfeitos, limitados em evolução. Então, ser saudável não significa ser perfeito. E aos poucos, e aí ela tinha uma dificuldade de se entregar para relacionamento, ela estava sempre com o pé fora do casamento, sempre se preparando para ir embora. Ela estava assim, ela trazia o relacionamento maravilhoso e falava assim: "Ah, mas eu não confio, eu estou sempre pensando que se ele acabar eu preciso ter uma forma", e ela trabalha bastante, "de sustentar os meus filhos, mas eu sempre tenho medo disso". E aí ela anulava o marido, né, porque eu falava: "Beleza, você vai separar do seu marido, mas os seus filhos não vão separar do pai deles, porque pai tem compromisso com o filho, né". Você é uma mulher independente, você vai saber se virar e você sim também tem responsabilidade com seus filhos, mas o seu marido como pai também tem. Então muitas mulheres falam isso, né? Eu não estou num relacionamento saudável, mas eu não quero que os meus filhos cresçam longe dos pais. E se mantém num relacionamento desgastante, de conflito, de briga, os filhos presenciando aquela briga, aquele desrespeito entre o casal, com uma desculpa de que eu não quero que os meus filhos cresçam longe do pai deles. E isso não uma uma razão plausível para você se manter num relacionamento conflituoso, porque isso é uma desculpa para você não encarar aquilo que você precisa encarar, que é ou você melhorar o relacionamento, se responsabilizar por melhorar, os 2, o casal com os 2 com responsabilidade, ou separar, porque às vezes a separação gera menos trauma nos filhos do que uma casa onde há brigas e brigas e brigas e brigas e brigas. Então isso não é desculpa para você não trabalhar a sua relação para ela ficar boa, ou para você sair de um relacionamento que realmente não tem condição de se reestruturar. Então, colocar nos filhos essa responsabilidade é uma imaturidade como mulher, que não consegue separar o marido do pai. Aí a imaturidade é da mulher. As crianças não têm culpa disso. Criança não tem responsabilidade, né. Mas voltando ao caso aqui da minha mentoreanda, na verdade, que nem é mentorada, o certo é mentoreanda, ela estava sempre com o pé fora da relação. E aí nós começamos a trabalhar, ela tem um histórico infantil, e quem tá comigo aqui sabe que o meu método é o método TIP, que é o método de tesouro interno de potencialidades, porque eu acredito que as respostas já estão dentro de você, todo mundo tem as respostas que precisa dentro, só não sabe construir a ponte para encontrar essas respostas. E é isso que o meu método faz, ele constrói a ponte, eu ajudo você a descobrir dentro de você mesma as respostas que você precisa para chegar onde você deseja, no potencial de mulher que você tem para ser. Então, através do método TIP, no atendimento dessa mentorianda, a gente começou a descobrir que o casamento dela não era tão perfeito assim, que tinha incômodos ali, que ela contribuía para que aquele incômodo acontecesse, o marido contribuía para que esse incômodo acontecesse. A Jerusa é minha aluna aí, ó, do curso Sementes do Florescer. Obrigada, Jerusa, método maravilhoso. Obrigada, querida. Então,
A Jerusa está experimentando na prática, né, Jerusa? Ela está nessa turma agora, experimentando na prática o método TIC. Então, dentro de vocês estão as respostas, e eu comecei a ajudar ela a ver que o relacionamento dela era imperfeito, não precisava ela vender para mim o peixe de que o casamento dela era maravilhoso e de que ela não sabia o que fazia, ela queria estar fora. Tinha coisas que incomodavam muito que ela queria estar fora. E, além disso, tinha o próprio histórico de vida dela, da infância dela, que fazia ela não confiar nas pessoas. Ela passou na infância muitas dificuldades, os pais estavam muito ausentes e ela sentiu muito medo, muito insegura, precisou cuidar dos irmãos, eles passaram o momento de passar fome mesmo, então tem uma dor lá de trás que precisa ser cuidada, para que ela possa confiar nela mesma, para que ela possa também aprender a confiar no outro. Então eu comecei a live falando que o primeiro ponto para se entregar para o amor é desenvolver autoconfiança. Então é isso que nós estamos fazendo juntas. E agora ela consegue desfrutar de momentos profundos com o marido. Ela está num outro lugar de enxergar aquilo que tem de defeito, né, de dificuldade na relação dos dois, está consciente e está trabalhando dia a dia para que essa dificuldade se torne leve, para que os dois se responsabilizem para cuidar daquilo que é falta para cada um, e assim ela cada vez se aproxima mais e mais do marido, porque ela estava com o marido ali, um marido que amava, que ama profundamente aquela mulher, mas ela não conseguia desfrutar do amor. Lembra que eu falei lá no início da live? Também ter a força para poder receber. Nós precisamos de força para receber, porque muitas vezes a gente cria barreira para receber o amor. Rumi tem uma frase que eu acho maravilhosa, que para mim, assim, eu coloco como pano de fundo na minha mente, como exercício contínuo, que é: nós não precisamos buscar o amor, mas precisamos desconstruir as barreiras que construímos e que impedem o amor de chegar à nossa vida. E é sobre isso, nós estamos desconstruindo as barreiras que ela construiu para que o amor não chegue perto dela, né. Então, ela está em um outro patamar na relação com o marido dela, desfrutando, viajando, confiando e também enxergando os problemas do casal, enxergando e conversando com o marido, aprendendo a ser honesta com ele, falando das dores dela, das dificuldades que ela sente, das cobranças que às vezes ela faz, aprendendo a dividir com ele responsabilidade, que antes ela não dividia, ela achava que ela tinha que dar conta de tudo e o marido só prover, né, e ela também ajuda a prover, então ela tinha que se colocava no lugar de Mulher Maravilha, muito forte, que dá conta de tudo, que é amante, que é mulher, que é mãe, que é trabalhadora, né, ela trabalha numa empresa, então ela começou a ver também a fragilidade dela, a aprender a pedir ajuda do marido, de falar: "Olha, eu não dou conta, você quer que eu tenha ânimo para namorar com você de noite, mas eu estou exausta". Então, aprender a pedir para ele, nem a pedir, mas a compartilhar com ele: "Olha, eu não sou a Mulher Maravilha que eu me fiz, que eu me coloquei, e assim eu contribuo para chegar no final da noite, estar exausto, não conseguir nem ter uma conversa e um diálogo profundo com você". E agora os 2 estão se readaptando na relação, o marido mais presente, né. Então isso vai acontecendo quando? Quando ela sai do lugar de Mulher Maravilha que ela tinha se colocado, de falar: "Olha, eu sou humana, não dou conta, eu preciso de ajuda, eu preciso da sua presença, eu sei que você trabalha, mas eu também trabalho, vamos compartilhar aqui, né, algumas coisas dos filhos", e aí ela se coloca num lugar de vulnerabilidade, porque tem que mostrar que a humanidade, nossa humanidade tem vulnerabilidade, e aí ela baixa a guarda e ele pode assumir e entrar na relação com uma outra força, com outra presença que traz mais segurança para ela, aí ela pode aprender a contar com o marido. Então as coisas, gente, elas permeiam juntas. Onde é que você também se coloca como Mulher Maravilha, impedindo outra pessoa de se aproximar de você? Porque aí entra a chave e a fechadura. Um faz tudo, o outro acaba se acomodando mesmo, porque, nem vou fazer tudo, porque nem vou tentar porque ela já fez, ela já faz, ela chegava muitas vezes: "Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz aquilo, já, já, já". O que ele vai fazer? Nada, ela já fez tudo. Né? Então ela poder falar para ele: "Amanhã o dia precisa disso, 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 eu não vou conseguir fazer tudo, preciso que você encaixe, que eu vou precisar que você resolva aí, o que que dá para encaixar no seu dia". Compartilhar, sair, ir para o lugar da mulher humana,
né? E isso aproxima pessoas. E tem um outro lugar que nós mulheres cometemos muito com os homens, que a gente, sem perceber, machuca os homens, que é corrigir aquilo que eles fazem o tempo inteiro, porque não está do nosso jeito, porque não está na nossa hora. Então, por exemplo, ela também fazia isso, o marido ia lá e lavava vasilha. Aí ela falava, ai, não é assim que coloca no escorredor. Ai, não é assim que lava essa vasilha. Ai, não é assim que... Tia, poxa, eu não sei fazer, né? Tudo você me corrige, eu não vou fazer mais, porque nada que eu faço para você tá bom. Muitos homens trazem essa frase, nada que eu faço para você tá bom. Então ela foi aprendendo outro lugar, ela foi aprendendo do lugar assim, ó, ele não vai lavar vasilha assim que acabar o jantar, aprender a abrir mão do controle, porque ela falava, olha, acabamos o jantar, vai lá lavar vasilha. Aí ela vira mãe dele, né? Tipo, vai escovar o dente para dormir? Vai lá tomar banho? Vai lá lavar vasilha, agora arruma seu quarto. Aí, do lugar de mãe, pum, já afasta. Do lugar de mãe, você sobe e o marido fica pequeno. Aqui, ó, no lugar mãe e filho não se relacionam afetivamente, sexualmente falando. Então, o sexo é a primeira coisa que perde força. Então, voltar para cá, é o jeito que seu marido lava, não é o jeito que você gosta? Ok. Se ficou ruim, ficou sujo, dá uma lavadinha só naquela panela. Não precisa lavar todo o resto, porque ele já lavou. Não fala nada, não. Vai lá e corrige. Ah, ele colocou no lugar errado? Deixa assim, no lugar errado. Aprende a abrir um pouco de espaço para o jeito do outro. Você vai perder o controle, mas vai ganhar em qualidade de relação. Então, saber o que, que você ganha, o que, que você perde, o que eu chamo de ônus e bônus. Saber as vantagens de ser dura, ser rígida, ser controladora e as desvantagens de ocupar esse lugar, de ser mandona, por exemplo, e aprender as vantagens de falar, nossa, olha que legal ele fez, ele dividiu comigo, não ficou tão legal, não ficou tão... Ou então você fala, amor, deixa, só usar essa duas buchas, uma bucha para pia, outra bucha para os pratos, para os copos, beleza. Amor, só te falar que essa bucha aqui é dos pratos, dos copos e tal, e essa bucha é só da pia, tá bom? E deixa ele fazer, sai de perto, deixa ele. Se tiver dúvida, você me pergunta, você me fala, compartilha, elogia, sabe? Não elogio falso, não, não é para ser falsidade, não. Mas olha a tentativa dele de fazer, de aprender, de dividir, de estar junto, de compartilhar, né? Isso é muito importante. E agora eu quero falar também, depois desses exemplos todos, das dificuldades. Quando eu falo isso, algumas mulheres falam assim, ah, mas é muito difícil, porque, por exemplo, entregar num relacionamento, soltar o controle, eu tenho medo de sofrer. Uma das primeiras coisas que eu escuto, eu tenho medo de sofrer. Aí eu pergunto assim, como está a sua vida agora? Tá bacana? Maravilhosa? Você está no lugar que você gostaria de estar? Seu relacionamento está no pé que tá? Não, não tá. Como é que tá? Ah, tá conflituoso, tá estressante, a gente briga muito, a gente discute. E aí eu falo, tem sofrimento agora? Tem tristeza? Tem dor? Então, que medo é esse de sofrer, sendo que aqui e agora você já tá com alguma dor, com alguma dificuldade, com algum sofrimento? É um equívoco a gente acreditar que olhar para as nossas questões vai trazer só dor, só sofrimento. Dor e sofrimento são diferentes, tá? Mas aqui eu não vou abrir essa porta não, porque senão eu teria que fazer uma live inteira só sobre isso. Mas aqui e agora, se você não tá com a vida que você merece ter, se a sua vida não flui, se você sente que está travada, que tem conflito, que tem desgaste, que tem tristeza, que tem angústia, que tem ansiedade, que tem medo, você já está em sofrimento. Aqui e agora mesmo. Esse outro sofrimento, essa outra dor que você vai enfrentar, é uma dor de saber que você não é, por exemplo, a Mulher Maravilha que você imaginou, como essa pessoa que eu contei aqui na live, que eu não sou, que você não é, que a gente precisa um dos outros, sentir vulnerabilidade, mas é uma dor que humaniza e que ressignifica a história. Para quê? Para que você possa fluir na vida, para que você possa aprofundar nas suas relações, para que você possa se entregar e receber o amor que você merece e também dar o amor que você merece, sem medo. Essa mesma pessoa dizia para mim assim: eu sou apaixonada pelo meu marido, eu sou louca por ele, mas eu tenho medo de deixar ele saber e ele se sentir seguro demais e me trair, ou ele se sentir seguro demais e ir embora. Perdeu a importância. Então, ela não deixava ele saber, porque de um jeito ele ficava ali sempre tentando receber o amor dela e alimentava um ciclo
que impedia os dois de desfrutar do amor, de verdade. Gente, quando você ama e o outro te ama, é maravilhoso. Você poder confiar, experimentar uma relação de troca de amor é lindo. Isso não significa que é perfeito, volto a falar, nós somos imperfeitas, num mundo imperfeito, mas é lindo poder deixar o amor nascer e você confiar, você poder dizer para o seu marido: "Sou apaixonada por você", confiando de que ele vai ter maturidade para lidar com isso, ele não vai meter os pés pelas mãos, ele não vai desmerecer o seu amor, muito pelo contrário, ele vai querer alimentar aquele amor, ele vai querer manter, ele vai querer se entregar também. E agora, de repente ele se passou por um momento de maturidade, uma fase, se sentiu seguro demais, sentiu rei da cocada preta e meter os pés pelas mãos. Confiar que você vai ter força para lidar com isso. Confiar de que ou você vai ter uma força para conversar com seu marido antes que algo ruim aconteça, ou você, se acontecer, você vai saber fazer uma escolha. Eu amo muito você, de verdade. E que pena que você não soube aproveitar o amor que eu tinha para te dar. Que pena que você meteu os pés pelas mãos. Antes de amar muito você, eu amo muito a mim em primeiro lugar. Então, se você me traiu e eu não tolero a traição, porque eu não sei lidar com ela, eu não consigo perdoar uma traição, e aí é ver a humanidade imperfeita, que tem essa fragilidade de não conseguir dar o perdão, porque não consegue se sentir segura outra vez, porque dentro de uma traição precisa haver uma confiança de que aquilo não vai se repetir, ou de que se você quer dar uma chance, aquilo pode se repetir, e aí sim você vai precisar tomar uma atitude, outra atitude que não ser perdoar, mas ir embora. Se você tem força e confiança para saber que sim, isso pode repetir, porque pode acontecer em qualquer relacionamento. Inclusive, você também pode trair. Se você não cuida da relação, seu marido não cuida, seu namorado não cuida, pode haver espaço, brecha para uma terceira pessoa. E se você escolher isso, precisará lidar com essas consequências. Seu marido escolher isso, precisará lidar com essas consequências. Mas é fato que pode acontecer. É fato. É real, né? E não precisa ser só uma traição. Pode ser, às vezes, uma morte, por exemplo. E imagina, você ama muito o seu marido, apaixonada. Aí você fica, não pode falar, não pode deixar ele saber, porque ele pode ir embora. Ele pode se sentir seguro demais e desmerecer você. E aí seu marido tem um acidente de carro. E ele morre. Ou ele tem um infarto, e ele morre. E aí você fica com aquela coisa guardada, presa dentro de você, e às vezes vem a culpa de: "Meu Deus, por que eu não disse eu te amo para o meu marido? Por que eu não deixei ele saber que eu era louca, alucinada por ele? Por quê, meu Deus?". Por quê? Porque você estava insegura, você não estava confiando que você tinha recurso para lidar com a escolha do outro se fosse diferente da sua. Então, o primeiro ponto é trabalhar a segurança. Não existe entrega sem autoconfiança. Não existe, gente. É muito difícil. Aí a entrega pode ser outra coisa, né. Eu falo assim: "Ah, eu me entrego sem confiar em mim". Pode ser uma manipulação com cara de entrega, mas entrega verdadeira, de alma, que eu falei aqui no início, precisa confiar que aí dentro, tem força para passar pelo que for, tanto para poder receber o amor, desconstruir as barreiras que você construiu contra o amor, e deixar o amor chegar, porque assusta quando o amor chega, dá medo, porque dá: "Meu Deus, é muito, será que eu dou conta de receber isso tudo? Meu Deus do céu". Tem horas que a gente fala: "É muito amor", e dá conta sim. Se você tiver as suas raízes fortes, você dá conta e também dá conta de perder, tanto de perder para a morte, quanto de perder se a pessoa quiser ir embora por alguma razão, se a pessoa trair, você quiser sair da relação, se as suas raízes estão fortes, você consegue confiar que dá certo. E dar certo, às vezes, pode ser separar. Eu já tive uma relação que me separei, e as pessoas falavam assim comigo: "Ai, que pena que não deu certo, né". E eu falava: "Oi? Espera aí, calma, como não deu certo? Nós vivemos 8 anos. Entre namoro e casamento, 8 anos juntos, deu super certo. Eu vivi um grande amor, só que não era para ser eterno, e tá tudo bem, não precisa ser eterno. Isso não desmerece o que eu vivi, isso não desmerece a força do amor que eu senti, que eu dei e que eu recebi". E acabou por imaturidade, não foi por falta de amor, porque eram 2 pessoas muito imaturas, e deu certo o tempo que tinha que dar, não era para ser eterno. E tá tudo bem não ser eterno, era o que tinha. Hoje eu estou em outra relação e, graças a Deus, convivendo uma qualidade de relacionamento completamente diferente, porque tem a maturidade,
com entrega, com compromisso, com comprometimento, com cumplicidade, né? E ali tá com alguém que eu escolho estar todos os dias, eu escolho estar com aquela pessoa, eu tenho defeito, ele tem, e tal, mas eu escolho estar ali, eu quero estar com aquela pessoa. E se não for eterno, tá tudo bem também, porque eu vivi o que eu tinha para viver. Então eu não fica pendências, né? Nessa relação que eu falei primeiro, ficou um monte de pendência, porque a gente não viveu tudo que tinha para viver, porque tinha muito amor e muita imaturidade. Então eu precisei trabalhar o amor que sobrou, ele precisou trabalhar o amor que sobrou. A gente precisou se desprender mesmo se amando, isso foi duro, foi difícil. Eu já contei a minha história aqui em alguns outros momentos, já contei história nas aulas que eu dei aqui, na Jornada da Mulher Confiante, eu contei a minha história inteira. Então, é sobre isso, sobre poder também pegar os relacionamentos anteriores, guardar uma caixinha no coração, porque eles nos trouxeram ferramentas para viver outros relacionamentos. E o amor, gente, ele chega de maneira surpreendente. Na minha vida foi assim. Não estava buscando, não estava procurando, simplesmente aconteceu. E foi lindo. E foi lindo quando chegou. E é lindo quando chega, mas a gente precisa estar em duas coisas, confiando e aberta. E para abrir, você precisa confiar. Para se entregar, você precisa confiar, senão você não vive aquilo que você tem para viver. E como fazer isso? Para a gente fechar e eu começar a ler o que vocês colocaram aqui, como fazer isso? O meu caminho e o caminho que eu mais acredito, a visão que eu mais acho coerente é o autoconhecimento. Não existe caminho no meu ponto de vista, tá, gente? Aí eu tô falando não existe porque é a minha crença. Caminho melhor do que o autoconhecimento. Por isso o método TIP é o método que leva você para dentro de você mesma, para que você se conheça, para que você veja aquilo que você passou na sua infância, que construiu as barreiras contra o amor. Porque como criança nós passamos por uma falta, é natural. Os nossos pais são humanos, imperfeitos, limitados, que não conseguem dar 100% do amor que a criança necessita, nenhum ser humano consegue, fato, tá? Eu estou falando de seres humanos, não estou falando de Jesus Cristo que veio na Terra, que amou incondicionalmente, e que para mim é um exemplo de amor incondicional. Amou a prostituta, amou o assassino, amou o ser humano com a sua luz e com a sua sombra. Eu não consigo ser Jesus Cristo, eu sou uma mulher humana, perfeita, imperfeita, limitada, em evolução. A perfeição não faz parte de mim. Então, como é que eu posso desconstruir, vendo aquelas coisas que me faltaram na minha infância, né? E sabendo dessa história que eu tive na minha infância, que os meus pais fizeram o melhor que puderam, mas eles também tinham suas faltas e suas dores, então eles não estavam inteiros e completos para poder me dar o amor e completude, e por isso me faltou, e também faltou neles, e faltou nos meus avós, bisavós, e tá, e vai aí, vai para trás, a fila é gigantesca quando a gente olha para trás. Mas quando você busca o autoconhecimento aqui agora, você consegue preencher lacunas que ficaram vazias, e além de tudo, se você é mãe, quando você preenche as lacunas internas, as lacunas de amor que faltaram, você se responsabiliza agora por dar o amor que te faltou, porque essa é a parte da humanidade, da mulher, da maturidade que nos convida, tá? Da fase adulta da vida. Você preenchida e plena consegue dar uma qualidade de amor para o seu filho completamente diferente de quando você está conectada com as suas dores e fugindo delas. Então, o caminho do autoconhecimento, gente, é o melhor caminho. Por isso, o método TIP é pautado no autoconhecimento. Por isso, o método TIP constrói a ponte que leva você até você mesma. Esse é o melhor caminho, tá? E aí você precisa buscar alguém que você sinta confiança, especialmente alguém que já tenha trilhado o próprio caminho, alguém que já tenha reconhecido a sua humanidade imperfeita, limitada, reconhecido as suas faltas, reconhecido as muralhas que construiu contra o amor e que esteja dia a dia se lapidando, se transformando, continuando nessa busca, nessa profundidade de aperfeiçoamento. Não é aperfeiçoamento a palavra que eu quero usar, tá? Porque aperfeiçoamento vem de um lugar de que a gente busca o perfeito, mas sim aprimoramento. O aprimoramento do ser precisa ser uma busca contínua. Eu falo que quem entra no caminho do autoconhecimento recebe tanto, mas tanto, 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 que chega um momento que quer doar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu recebi tanta, eu ressignifiquei tanto a minha história,
Eu era uma mulher extremamente insegura, 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 insegura para escolher uma roupa. Tomar decisão, então, importante nem se fala, não conseguia fazer sozinha. E ver de onde eu saí, para onde eu cheguei, tudo que eu recebi nesse caminho, me despertou a vontade de fazer com que outras mulheres percorram o caminho que eu percorri, para que encontrem dentro de vocês, dentro do seu coração, dentro do seu próprio interior, a mesma potencialidade, que é diferente, que é a sua, a minha é a minha, mas que existe em você, a mesma no sentido de que aí dentro tem potencialidade. Eu recebi tanto que para mim se tornou injusto não passar isso para frente. Seria um egoísmo da minha parte não compartilhar tudo o que eu recebi. Então hoje eu me coloco no lugar de ajudar outras mulheres em função disso, porque eu recebi demais do caminho que eu percorri, demais, demais, demais. Hoje eu sou uma outra mulher. Quem olha para mim hoje é sistematicamente as pessoas falam: Dani, como você mudou? Dani, como você é diferente? Dani, você não é mais a mesma pessoa. Dani, isso eu ouço todos os dias da minha vida, né? Todos os dias é um exagero, né, gente? Mas eu ouço assim da manicure que me atende, eu ouço da meus familiares, eu ouço dos meus companheiros de busca do autoconhecimento, eu ouço das minhas melhores amigas. Por quê? Porque é parte do meu caminho, tá em mim. Então, o que eu quero é que você também acredite que também pode ser o seu caminho, pode ser a sua jornada. Você tem essa força, você pode aprofundar suas raízes. Por isso eu fico aqui, trago lives com temas que vocês se interessam, e tem o curso Sementes do Florescer, que eu faço a jornada da mulher confiante, entregando conteúdos gratuitos para vocês. Por isso, né? Por isso, porque eu quero de verdade tocar o coração de outras mulheres para que elas possam encontrar dentro delas mesmas, de vocês mesmas, os potenciais internos, para que vocês possam construir o caminho que vocês desejam e eu ainda sou como você era. Então, o Marli, o caminho está aí, né? O caminho está aí. E é bom te ver aqui nas minhas lives. Você tem sido assídua nas minhas lives. Que bom, parabéns por estar aqui buscando conteúdo. Gente, essa é uma maneira gratuita que eu entrego conteúdos profundos para vocês. Vocês repararem, as minhas lives, eu sou uma pessoa profunda. As minhas lives são conteúdo denso, conteúdo profundo, não tem conteúdos assim aleatórios e superficiais, porque eu sou densa, sou profunda, eu trago eu sou essa mulher que busca cada vez mais enraizar, né, nutrir suas raízes. E é isso que eu estou aqui entregando para vocês de maneira gratuita, tá bom? Então estejam aqui nas lives que acontecem às terças-feiras, às 8h30 e às quintas-feiras, às 20h30. Daqui a pouco eu abro caixinha de perguntas para saber qual tema interessa a você, porque eu trago aqui tema que eu quero ajudar você. Então, vai lá e coloca o tema que é a sua escolha, para que eu possa estar aqui ajudando você, né? Com os meus conteúdos, com o caminho que eu percorri, mostrando a jornada, trazendo ferramentas, tá bom? Então é sobre isso a live de hoje. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, vou só ler os comentários de vocês, tirar algumas dúvidas se tiver. Deixa eu ver aqui. Como é bom ter esse momento, já fico desde cedo esperando começar. Que bom, fico feliz. Bom para mim também, eu adoro estar aqui com vocês. No dia de hoje, não é só as mulheres que têm problema com isso, mas homens também têm, Dani. O Aparecido já saiu, né? Ele falou que ia sair, que ele vai viajar, mas eu não sei do que é, mas o Aparecido deve ser da insegurança, né, que está falando. Gente, os homens também são inseguros. Os homens também têm sentimentos. Eu atendo homens individualmente. E os homens trazem muita dor. Por exemplo, a gente acha que os homens estão acostumados a levar fora. O homem chega em todas as mulheres, eles já se acostumaram. Eles até criaram uma barreira de proteção. Não é bem acostumar, isso impacta o masculino. As rejeições que nós fazemos constantes contra o masculino impactam, e eles construíram ferramentas de defesa para não sucumbir tantas, porque realmente é muito mais não para os homens do que sim, né? Eles levam muito mais não do que sim. Então a gente também tem respeito, nós mulheres desmerecemos o masculino quando a gente, por uma coisa egóica, a gente sabe que a gente não vai sair com aquele homem. Mas a gente conversa com ele por WhatsApp, mantém ali, eu converso por telefone, aquele homem não nos interessa, porque não tem nada a ver com a gente.
mas a gente também não deixa os homens irem, a gente não desprende, a gente alimenta ali, porque aquelas mensagens fazem bem para o nosso ego, nos fazem se sentir querida, desejada, amada, né. Então poder ser honesta com aquelas pessoas, para respeitar, uma coisa que eu quero falar muito aqui, eu não estava lembrando de falar isso, e essa fala do Aparecido me conectou com isso agora, que eu quero falar para quem está aqui, para não esquecer, anota isso gente, o amor, ele nos trata da mesma forma que nós tratamos o amor. Nós desrespeitamos os homens quando desrespeitamos os sentimentos deles. E quando nós desrespeitamos os homens, nós desrespeitamos o amor, e o universo devolve para nós aquilo que a gente entrega. Se você respeita o masculino, e aí tem que ter muito cuidado para falar, mas fala para a pessoa, fala: "Eu não estou aberta, eu não estou interessada num relacionamento". Cuida das palavras para você não ferir, mas não alimenta a esperança de um homem estar ao seu lado só para você se sentir amada, só para você se sentir desejada, porque aí a gente confunde desejo com amor, ali não é amor, é desejo, mas a gente quando se sente desejada, se sente amada. Então aqui abriria uma outra live para falar sobre isso, né. Mas respeita o sentimento, homens têm sentimentos, homens têm dores, homens têm inseguranças, homens, às vezes, por exemplo, têm uma impotência sexual diante de uma mulher muito bonita que eles acham muito gostosa, porque eles se sentem inseguros também. Então insegurança faz parte do masculino e do feminino. Eu trato aqui da insegurança do feminino, porque eu me direciono às mulheres, né, porque foi a minha estrada, foi a estrada que eu percorri, as dores que eu mais conheço, né, porque eu também tive as mesmas dores que vocês trazem aqui na live, então é mais fácil para eu falar, mas eu também trabalho com homens na mentoria individual, e escuto todas as dores. E aí eu olho para a minha própria história e falo, no passado, como eu desrespeitei o masculino. E quando a gente desrespeita o masculino, a gente alimenta um ciclo de desrespeito do masculino com o feminino, do feminino com o masculino. Uma outra coisa importante que é para a gente viver um amor é pautar no respeito. O respeito aos sentimentos dos homens, o respeito às dúvidas, às inseguranças. Os homens são tão humanos quanto nós mulheres, e compartilham muitos os sentimentos, mas muitas vezes não têm espaço para se expressar, porque a nossa sociedade fala que os homens demonstrarem sentimentos é sinônimo de fraqueza. Então, também pensar nisso, tá? No lado do masculino. A Marta tá falando do filme. Assistam, gente, o filme é lindo, o amor é cego. Já fui humilhada pelo meu corpo. Esse lugar da humilhação do corpo, muitas vezes nós mesmas nos humilhamos. A gente olha diante do espelho e fala: "Nossa, como eu tô gorda. Nossa, como eu tô com celulite. Nossa, como eu tô flácida. Nossa, como meu peito tá caído. Nossa, como minha barriga tá benta". A gente olha e fala. Só que a gente fala, fala, fala e não faz nada para mudar isso. E aí esse é um desrespeito conosco. Tá bom, eu tô flácida, eu tô com 47 anos, eu tô com barriga começando a ter barrigadinha benta, né, eu não tenho, o meu peito não é mais como era antes. Não é fato, a lei da gravidade ela é cruel. E ok, o que que eu faço com isso? Só falo para mim na frente do espelho: "Nossa, como você tá gorda", ou eu saio para correr no tempo que dá, antes da live, chego aqui toda suada, cabelo desemaranhado, olha, para fazer alguma coisa para colocar o meu corpo onde eu quero que ele fique, né. Não é onde que eu quero que ele fique, deixa eu corrigir essa frase, mas para cuidar para que o meu corpo, tenha saúde em primeiro lugar, mas que eu também cuide dos meus músculos, porque cuidar dos meus músculos é cuidar da minha saúde, e da minha estética também, para que eu me olhe no espelho e fique bem comigo mesma, né, que eu olho no espelho e falo: "Ó, tem 47 anos, tá bacana", né, porque tá um monte de coisa fora do lugar, mas faz parte e encontrar outras belezas internas. Olhar no espelho e falar: "Não tá bacana", e não tá, eu não tô me achando bacana no espelho, eu olho pra vocês agora e confesso, olho no espelho e falo: "Não tá bacana, Daniela, podia estar melhor do que você tá, então bora lá fazer alguma coisa", né. Porque aí eu não tá bacana e tomo uma atitude, aí realmente as coisas melhoram. Mas não tá bacana, vou lá, sento e conto um prato de brigadeiro, que eu faço de vez em quando, tá, esses dias mesmo eu fiz, dividindo com uma amiga. Beleza, eu posso comer um prato de brigadeiro, mas como é que eu vou compensar esse prato de brigadeiro para eu não pesar ainda mais o meu corpo? Em saúde e estética. Porque sim, a gente quer se sentir bonita, faz parte, a gente querer estar bonita para nós mesmas, para o outro, né. Então sobre isso, tá. Se você já foi humilhada, pega essa dor da humilhação e transforma em uma ação.
Eu já fui humilhada. O que frases eu falo para mim diante do espelho? Que tá legal, que tá bonito, que tá gorda, que tá feia, que tá com celulite, que tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, como eu transformo isso? Como eu parto para ação? Para amenizar os danos da idade, para amenizar não só os danos estéticos, mas da saúde também, especialmente. Aí transforma em ação, e quando a gente transforma em ação, isso vem pra gente com uma força, com uma potência. Passa por essa insegurança também, tô sempre com o pé na frente. Aí, ó, quando a gente tá na relação e tá com o pé dentro e um pé fora, é como tá com um pé em cada canoa, em algum momento vai cair, vai afundar. Então a gente precisa saber se a relação tá legal. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que bom, essa vocês me ajudam, gente, quando vocês comentam. Primeiro passo, trabalhar a autoconfiança. Segundo passo, a maturidade de saber que não existe pessoas perfeitas. O terceiro passo é saber para quem você entrega. E como a gente sabe para quem entregar? Observa se a pessoa fala e age em sintonia. Ela fala que te ama e demonstra que te ama. Ela fala que te ama e faz tudo para estar ao seu lado. Ela demonstra interesse, ela se move, ela viaja 1.000 quilômetros para estar com você, ou 2.000 quilômetros para estar com você, ou ela se esforça no dia a dia para te dar atenção. Ela fala que te ama e ela demonstra que ela te ama. Aí você pode dar um passo a mais na entrega. Agora, uma ilusão das mulheres, ai, ele é fofo, ele fala que me ama. Quando a gente está junto é maravilhoso, mas ele some todo final de semana. Ele marca comigo e na última hora ele cancela. Ah, ele não me respeita, ele me despreza, ele fala que eu tô feia, ele fala que eu tô gorda. Poxa, você vai se entregar para essa pessoa? Porque é você que escolhe para quem você entrega. É você, a sua responsabilidade de cuidar de você e de mais ninguém. Então, o primeiro passo é você com você mesma. O segundo passo é você observar, né? Como é que aquela pessoa trata você? Ela fala e cumpre o que ela fala? Ela marca um compromisso com você, ela aparece? Ou não? Ou ela tá sempre te deixando para escanteio? Ou ela te liga no meio da madrugada de um final de semana querendo te encontrar? E aí ela faz a noite ser fofa, enche você de elogio e some no dia seguinte, né? Se ela fala que te ama e demonstra que ela te ama, beleza. E se você confia em você, vai fundo, vai desconstruindo as barreiras que você construiu contra o amor. Mas se ela fala que ela te ama e demonstra o oposto, opa, esse não é o lugar para você estar. Observa. Se coloca em proteção, porque é sua responsabilidade se proteger também, ok? Quando meu pai foi embora de casa, eu tinha 9 anos e lembro perfeitamente que falei para minha mãe, para minha irmã, que é mais velha que eu, que era melhor ele ir embora do que ficar em casa brigando o tempo todo. Com 9 anos, essa é uma a gente não entende como filho a complexidade da relação dos pais, tá? Às vezes os pais têm um conflito, briga, xinga, se depreciam, reclama, critica, mas não separa, tá lá junto, porque em alguma a metodologia de amar deles é diferente. E como filhos, é muito doído quando existe muito conflito, que o filho se sente mais aliviado quando o pai vai do que quando o pai fica. Mas como filho ou como filha, esse lugar de decidir se vai ou se fica não cabe a uma criança que não tem capacidade, maturidade para tomar uma decisão dessa. Mas vale ali olhar para a dor da sua criança que sentiu diante dos conflitos, o medo que dá quando os pais brigam, xingam, se ofendem, a criança sente medo. Então é muito importante, Marli, que você cuide do seu medo, dessa ferida que ficou lá atrás, para que você restaure e ressignifique a sua história, para que você possa confiar em você, porque pai e mãe são as pessoas que, em tese, elas precisam nos proteger, quem precisaria nos proteger, nos defender e onde a gente coloca a nossa confiança. Se a gente põe confiança nos pais e ali a gente sente que não pode confiar, a gente vai para a vida com inseguranças. Dentro do método TIP, dentro do curso Sementes do Florescer, eu falo exatamente sobre isso. Eu falo com as alunas, não só na teoria, mas na prática, a gente vai fazer vivências práticas sobre como tratar as dores da nossa infância, as nossas feridas, e como voltar para o lugar de pequeno. Filhos são sempre pequenos, para que o sistema esteja em ordem, os pais são grandes, mesmo que sejam todos equivocados aqui, e os filhos são pequenos, voltar para o lugar da família, dentro do sistema, de filho de pequeno. Não decide a vida dos pais, mas sentir a dor
do medo dos conflitos e poder cuidar dessa dor, tá bom? Assim, e minha evolução como pessoa adulta é surpreendente. Ah, você tá falando do método? Que bom, Jerusa, fico feliz de ouvir isso. Jerusa é aluna do curso Sementes do Florescer. Nossa, essa história parece muito com o meu histórico de vida, a história que eu contei, né, da minha cliente, provavelmente. Concordo plenamente com você. O conhecimento é libertador, maravilhoso, né? Eu ainda sou como você era, então se eu mudei, você também pode. Eu sou insegura até de dar amor para os meus filhos. Pois é, a insegurança precisa, primeiro a gente precisa se sentir segura com a gente, para que o amor possa. Quando a gente está quando a gente está segura, é porque senão que a gente mesmo preencheu o nosso potinho de amor. Eu falo que o nosso tronco é o nosso potinho de amor. Quando a gente preenche o nosso potinho de amor, o amor, ele sai da gente naturalmente. Por quê? Porque a gente não tem falta. Quando o nosso potinho não está preenchido de amor, a gente troca alguma coisa por amor. Então, eu faço por você para que você me coloque no lugar de importância. Eu sou boazinha para você para que você me ame. E aí, vem de um lugar da escassez. E quando a gente preenche o nosso potinho de amor, vem do lugar da abundância. Então, a gente pode dar amor, porque a gente sabe que dentro também tem amor suficiente, não vai nos faltar, né? Então é sobre isso. E eu tenho aprendido muito com você, obrigada, que bom, fico feliz. Não fazer com o outro o que eu não queremos que façam com a gente. Sim, isso é um princípio que é bom da gente pensar, não fazer com o outro aquilo que você está falando do masculino, né? Não fazer com o masculino, não desrespeitar o masculino, porque quando a gente respeita o masculino, também a gente se dá o direito de ser respeitada, né? Então, a gente se respeita, coloca limite para não ter haver desrespeito conosco, e também dá ao outro aquilo que a gente gostaria de receber, que é o respeito. Eu sou insegura até de dar amor aos meus filhos, sempre perdi a minha meus filhos. Perdi a minha mãe, que separou do meu pai, também por conta de brigas. Eu tinha muito medo, sim. As brigas têm muito medo. Eu acabei de parar um pouquinho para ver o final. É, parecido, voltou, que bom, que bom. Então, gente, é isso. Falei muito, nossa, falei mais de 1 hora aqui na cabeça de vocês. E é sempre um prazer estar aqui, sempre dividir, meu prazer dividir meu conhecimento com vocês. E aqui eu falo de um conhecimento teórico. Claro que numa live eu não consigo fazer um atendimento prático aqui, né? Porque teria que aprofundar, mas trazer um lugar mais aconchegante também por a gente poder trabalhar a dor da infância, para trabalhar, ressignificar a história, aí eu preciso estar num lugar mais reservado e tal. Mas muitas pessoas estão me pedindo participação em lives, então na quinta que vem, né, aliás, nessa quinta, às 20h30, se tiver alguém interessado em participar da live ao vivo, trazendo alguma dificuldade, eu vou abrir espaço. Então, se você tiver interesse, participe da live de quinta-feira às 8h30, eu vou abrir espaço para participação, para a gente experimentar uma experiência. Lembrando que para você participar, você precisa estar 100% responsável por se proteger, né? Por não se abrir e depois não se sentir exposta demais. Eu vou ajudar com você com uma dificuldade, uma questão, mas desde que eu não vou ajudar você, já deixo claro que não vou ajudar você, como eu ajudo dentro dos meus cursos, dentro dos meus atendimentos, e não é, por causa de uma questão financeira, não. É porque ali eu consigo criar um espaço seguro para que você possa se aprofundar. Numa live aberta, com tantas pessoas ouvindo, esse espaço seguro precisa ser construído por mim e por você. E você, especialmente, se protegendo para não se expor, para não se colocar em exposição. Né? Então, a minha ajuda vai ser pontual, a minha ajuda não vai ser tão profunda, mas claro que eu acredito, senão não a faria isso, que mesmo que seja uma ajuda pontual, isso vai te ajudar a chegar em algum lugar. Então, se você quiser participar, esteja aberta. Você vai precisar fazer uma solicitação na live, mas eu vou explicar isso na quinta-feira, tá bom? Beijo grande, gente. Para quem entrou agora, a live está gravada. Quem quiser assistir, fica à disposição de vocês. Beijo, beijo e até quinta. Bom dia para todas.